Na mesma série de sermões que o pastor Miguel tem trazido aqui no Salmo 119. Então, já gostaria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia lá no Salmo 119. E antes de nós fazermos essa leitura, começarmos, gostaria de pedir que o nosso amado irmão Antônio Caetano dos Santos pudesse levantar um clamor, uma oração, para que Deus nos abençoe nesse momento, orando por nós, pela palavra de Deus, para que venha ao encontro dos nossos corações. Amém. Ainda estamos se adaptando aqui às mídias, né? Era para o irmão, eu ter chamado o irmão para ter vindo orar aqui no microfone, que ninguém de casa escutou, mas tá ótimo. Estamos ainda nos adaptando aqui. Então você aí de casa, me perdoe, mas relevem aí. Então, meus irmãos, esse Salmo 119... Só para a gente ter uma pequena lembrança do que se trata, né? É o maior salmo de toda a Bíblia. Um salmo com muitos e muitos versículos, dividido em estrutura basicamente de 8 grandes sessões. 8 grandes sessões, em que cada uma dessas sessões, 8 grandes sessões, 22 grandes sessões, cada uma com 8 versículos. Cada uma dessas sessões começa com uma letra do alfabeto dos judeus, o alfabeto hebraico. Então é uma poesia lindíssima, assim como os diversos salmos são, que expressa bastante o que o salmista está sentindo, o que aquele que escreveu está passando, a vivência, a experiência, o relacionamento dele com Deus. Então realmente é um derramar das emoções, um derramar dos sentimentos. É como o pastor Miguel costuma dizer, né? É um raio-x da alma do salmista que expressa nesses salmos. O livro de Salmos é recheado desse tipo de coisa. O salmista se derramando na presença de Deus, orando, clamando, intercedendo e falando também de como as pessoas de fora reagem ao seu viver. E o Salmo 119 não é diferente, é essa poesia maravilhosa, só que ela destaca um aspecto importante, que é a palavra de Deus. O Salmo 119, ele coloca a palavra do Senhor como um tesouro, coloca a palavra de Deus como algo que ele tem prazer, coloca a palavra de Deus como algo que ele se delicia. Então, diante de todo esse salmo, a gente vai ver diversas vezes o salmista trazendo isso, uma exaltação à palavra de Deus, uma exaltação à mensagem do Criador. E ele usa alguns sinônimos para falar da palavra de Deus, né? Algumas vezes ele vai dizer, os teus decretos, Deus, os teus mandamentos, as tuas ordenanças, os teus preceitos, os teus testemunhos, a tua promessa, tudo isso significa a mesma coisa, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E ele vai utilizando cada palavra dessa, que apesar de significar a mesma coisa, nos traz um aspecto em destaque, né? Então, quando ele quer falar de ordenança, ele está falando mais a respeito da lei, né? Dos mandamentos. Quando ele fala de preceitos, pode ser que ele já esteja destacando princípios da palavra de Deus, princípios eternos de moralidade ou coisas do tipo. E quando ele fala de promessas, pode ser que ele esteja falando de profecias. Então, apesar de cada termo desse significar a mesma coisa para o salmista, a exaltação da palavra de Deus, às vezes ele vai utilizar um ou outro para destacar certo aspecto da palavra de Deus em relação a outros, certo? E aqui, nesses versos que iremos ler, que são os versos 49 até os 56, o salmista vai destacar a palavra de Deus, vai exaltar a palavra de Deus como fonte de consolo e esperança para aqueles que sofrem.
para aqueles que sofrem. Então a gente já viu aqui alguns sermões, esse é o 7º sermão, então ainda temos mais uma caminhadazinha aí até o fim desse Salmo 119, porque serão 22 sermões, né? Cada sessão a gente está estudando aqui uma mensagem. O pastor Miguel já viu 6 com vocês, e agora eu estou aqui na 7ª mensagem. E nessa 7ª mensagem a gente vai destacar exatamente isso, o consolo e a esperança para os que sofrem. E esse consolo e essa esperança está exatamente, justamente nessa palavra do Senhor. Tá bom? Em outros momentos, né, a gente já viu como a palavra de Deus traz alegria, traz felicidade, e hoje a gente vai ver exatamente como ela traz consolo e como ela traz esperança. Vamos lá, vamos ler aqui Salmo 119, verso 49 até o 56, diz assim a palavra do Senhor. Me acompanha aí, estou lendo na Nova Versão Internacional. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Olha que maravilha. Esse salmista ele está se derramando aqui na presença de Deus em uma oração. Todo esse verso, todo esse trecho aqui que a gente acabou de ler é uma oração. Ele está falando com Deus, né? Oração é falar com Deus. E é isso que o salmista está fazendo. Só que no meio dessa oração, ele não faz só pedir, ele não só clama a Deus por alguma coisa. Ele também demonstra o seu amor por Deus, o seu amor pela palavra de Deus, a sua vida em devoção a Deus e à palavra de Deus. E ele também mostra algo bem interessante. Ele mostra o seu sofrimento, ele mostra de onde ele tira consolo por esse sofrimento, e ele também mostra o que os de fora, os que estão vendo a vida dele, como esse povo reage à sua vida diante do sofrimento. Ele vai mostrar tudo isso para a gente, e é exatamente nisso que a gente vai tirar algumas lições aqui. A gente vai tirar algumas lições, se assim Deus permitir, pela sua graça. Mas nós vamos por partes aqui. A primeira coisa que a gente percebe é que ele faz um pedido dentro dessa oração, né? E é o que mais costumeiramente a gente faz. A gente pede numa oração, a gente clama a Deus. Mas como eu falei, tem outras coisas aqui. Mas o começo é esse, ele está pedindo aqui. E o que é que ele pede, irmão Isaac? Olha o que ele pede no verso 49. Lembra-te da tua palavra ao teu servo. Ele está pedindo a Deus para que Deus lembre de uma palavra, da palavra dele, do próprio Deus, que Deus entregou ao servo dele. Quem é esse servo dele? O salmista. É como se ele falasse em outras palavras assim, Senhor, lembra daquela tua palavra que tu deste a mim. Lembra dessa palavra, Senhor? Mas por que ele está pedindo tanto para Deus lembrar dessa palavra? Por que ele clama a Deus, Senhor, lembra-te dessa palavra? Ele vai responder. Ele vai dizer na continuação do versículo que é porque através dessa palavra, a partir desta palavra, ele tem esperança. Então ele pede, Senhor, lembra, porque é isso que está me dando esperança, é essa tua palavra que tu deste a mim que está me dando esperança. Mas é interessante a gente pensar o que seria esperança. Alguém consegue me definir aí o que significa esperança? Gutenberg? Me ajude aí. O que significa esperança? Esperar o que não vê. Ótimo. Esperar com convicção para receber? Foi isso que tu disse? Pronto. Tudo isso exatamente está certo. É uma espera, é um aguardar, é uma convicção de algo que a gente está ansiando ali e que a gente confia na realização daquilo e que a gente aguarda com todo o fervor. E geralmente, quando a gente aguarda alguma coisa com todo fervor, é porque essa coisa é boa, né? A gente não tem esperança em coisas ruins, não é?
Não dá para, não conecta muito, não harmoniza muito esperança com coisas ruins. A gente tem esperança do que é bom. A gente tem esperança porque a gente aguarda algo bom. E a gente só espera algo quando nos prometem alguma coisa. Concordam comigo? Eu não posso esperar se eu não tivesse lá uma promessa, se alguém não falar para mim que aquilo vai acontecer, para que eu crie uma certa expectativa e aguarde. Vamos dar um exemplo aqui, né? Imagina uma criança, um adolescente, que os pais chegam para ele e dizem assim, olha, nesse final de semana a gente vai para a casa dos seus avós, a gente vai lá brincar com seus primos, você vai rever a família e tal, muito tempo que não vê seus avós, e aquela criança fica com aquela expectativa, cria aquela esperança de que no final de semana vai dar tudo certo e eles vão para a casa dos avós. Mas por quê? Porque os pais prometeram que aquilo ia acontecer, e ela criou aquela expectativa, alimentou aquela esperança e cultivou em seu coração. Da mesma forma, o salmista, ele está cultivando uma esperança porque Deus lhe falou alguma coisa. Deus lhe falou alguma coisa. Deus lhe deu uma palavra. E se ele está alimentando uma esperança, é porque nessa palavra que Deus o deu, o Senhor prometeu alguma coisa. E como é que eu sei disso? Eu sei porque ele criou esperança e eu sei porque ele diz. Olha como ele diz aqui no verso 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Então, peraí. Essa palavra que ele recebeu de Deus também é uma promessa que ele recebeu de Deus. E essa promessa que ele recebeu de Deus, que a gente ainda vai ver aqui alguma coisa, o que é, está dando a ele uma esperança. E essa esperança é tão grande ao ponto de que, mesmo diante do sofrimento, ele está recebendo consolo. Ele está sendo consolado. Ele está recebendo alívio, porque ele está visualizando essa promessa e é algo tão maravilhoso, tão bom, que quando ele olha para o sofrimento, isso aqui lá é nada. E ele se sente consolado. E ele se sente aliviado, mesmo diante de algo que a gente não sabe, mas era um sofrimento. Não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo, mas vamos supor que seja Davi. Alguns dizem que é Davi. Davi sofreu muito. Davi sofreu perseguição de inimigos, Davi sofreu fome, Davi foi expulso da sua terra, Davi sofreu angústia na alma por conta de desastres na sua própria família, fruto de pecado. Davi sofreu por conta do seu próprio filho querendo lhe matar. Rapaz, certamente Davi entende de sofrimento. E em diversos salmos a gente percebe, né, ele se derramando, ele expressando isso, a angústia da sua alma, o seu sofrer. Não sei se é Davi que escreveu esse salmo, não sei se foi Davi. Mas o que importa é que o salmista aqui sofre. Só que em meio ao sofrimento ele encontra um consolo. E é interessante essa palavra consolo também, né? Vamos pensar aqui numa expressão que faz a gente entender melhor o que significa consolo. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar na expressão prêmio de consolação, né? O que seria um prêmio de consolação? Prêmio de consolação é quando você participa, sei lá, de algum exame, alguma prova, uma competição, mas você não ganha. Você não é o campeão, mas os organizadores resolvem te dar ali uma lembrancinha que eles chamam de um prêmio de consolação, só para aliviar a sua tristeza de você ter perdido, né, o prêmio maior, de você ter alcançado ali o campeonato, e aí você ganha aquele prêmio de consolação. Para que serve o prêmio de consolação? Para consolar, é claro, né? Não, mas trazer um certo alívio daquela tristeza, fazer com que você esqueça ali aquela tristeza de ter perdido o prêmio, e você ganha aquele consolo ali, aquele prêmio de consolação. Para o salmista, o prêmio de consolação não é exatamente um prêmio de consolação. Na realidade, é o prêmio do primeiro lugar, que é a palavra de Deus. É a coroa da promessa de Deus. E esse consolo na vida dele é tão grande que o sofrimento não o derruba, não o abate, não faz com que ele seja derrotado. Mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, ele olha para a palavra de Deus, ele visualiza o fim do túnel, ele percebe o que Deus falou para ele, as promessas, e ele é consolado. Mas então,
Por que ele pede para Deus lembrar, né? O que seria ele pedir para Deus lembrar? Será que Deus não conhece todas as coisas? Será que Deus esquece do que ele promete? Será que Deus é um bobão que faz as coisas e, como tem tanta gente no mundo, para governar ele se atrapalha e acaba esquecendo o que ele promete e acaba deixando a peteca cair? E aí? Será que Deus faz isso? Claro que não. Mas será que o salmista pensa isso porque ele está pedindo? Lembra, Senhor, lembra daquela promessa. Será que Deus tem esquecido das suas promessas, da sua palavra? É lógico que não. E nem o salmista acha isso. Mas em diversos momentos da Bíblia, não só aqui, a gente vê pessoas fazendo isso, né? Senhor, lembra da tua aliança com o teu povo. Senhor, lembra das tuas promessas. Senhor, lembra da tua palavra. Moisés, né, fala isso muitas vezes. Quando Deus ali diz que vai destruir o povo, porque a idolatria do povo chegou assim a um nível absurdo. E aí Moisés clama a Deus e ora e diz, Senhor, lembra da aliança que fizeste com o teu povo. Diversas vezes nós vemos pessoas, servos de Deus, clamando, Senhor, lembra-te. E aqui, a mesma coisa. A ideia, irmãos, não é que Deus esquece. E as pessoas que pedem isso sabem disso. A ideia de pedir para Deus lembrar é mais a seguinte, Senhor, considera aquilo que tu falou e aquilo que tu prometeu e cumpre em minha vida. Tem misericórdia da nossa vida e cumpre as tuas promessas nela. É basicamente isso. O salmista tem tanta esperança nessa promessa que ele clama, Senhor, tem misericórdia e cumpre as tuas promessas na minha vida. Cumpre a tua palavra na minha vida, porque é isso que tem me dado consolo em meio ao meu sofrimento. Mesmo que seja um sofrimento terrível, não pode se comparar ao consolo que a tua palavra tem me dado. A esperança que a tua promessa tem me dado. Interessante, a esperança causa o consolo do sofrimento. Mas por quê? Por que essa promessa de Deus na vida desse homem, na vida desse servo, por que é algo tão valioso ao ponto de o consolar nas suas tristezas? Ao ponto de o consolar nos seus sofrimentos? Por quê? Eu vou dar aqui pelo menos 3 motivos para vocês. Primeiro é porque as promessas de Deus nos fazem entender por que existe sofrimento. De onde vem esse sofrimento? De onde vem o sofrimento no mundo? A palavra de Deus, as promessas de Deus, nos esclarecem isso. E isso traz consolo. Porque imagine aí, quando você está numa situação que você se encontra perdido e você não sabe como foi que chegou ali, não é desesperador? É desesperador. Mas quando você se encontra numa posição difícil, numa situação realmente bem complicada, mas você sabe o porquê te chegou até ali, isso já te dá um consolo. Pelo menos eu sei como foi que eu cheguei aqui. Da mesma forma é o sofrimento. Mesmo a gente passando por sofrimentos nessa vida, quando a gente entende de onde veio esse sofrimento, isso no mínimo nos deixa um pouco mais tranquilos e nos consola. E de onde é que vem o sofrimento? Eu não quero dizer aqui de onde é que vem o sofrimento especificamente, né, na vida de cada um aqui. Não tem como eu saber, né? De onde vem o sofrimento aqui na vida do Ariel, de onde vem o sofrimento aqui na vida do Aristeu, do irmão Caetano, da Bia. Não tem como eu saber especificamente de onde vem o sofrimento na vida de cada um. Mas eu sei de onde vem o sofrimento no mundo, o sofrimento de forma geral no mundo. De onde é que vem? Alguém consegue me dizer? Eu escutei bem baixinho aí. Do pecado. O pecado, quando entra no mundo, ele traz junto com ele toda a desgraça que a gente conhece. Toda a imundícia que a gente conhece. Toda a maldição que a gente conhece. Porque o pecado, ele desajustou as coisas, né? Ele desajustou o universo. Ele chacoalhou o universo. E as consequências vieram. E o sofrimento é uma delas. Doenças são elas. Morte é uma delas. Ódio entre as pessoas, inveja, mentira, assassinatos, são consequências do pecado. E tudo isso gera sofrimento. Tudo isso gera sofrimento. Lá no Éden, com o primeiro casal, quando eles pecaram, quando eles viraram as costas para o seu Criador, em rebeldia, sabe qual foi a consequência mais desastrosa disso?
o relacionamento deles com Deus e, em consequência, o relacionamento da humanidade com Deus foi rompido. Foi rompido. É isso que nós chamamos de morte espiritual. As pessoas morreram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. E a partir dali, todo mundo já nasce morto espiritualmente. Porque já nascemos desconectados com Deus. Já nascemos distantes de Deus, da sua presença, da sua glória, da comunhão com Ele. E por que isso é tão sério, Isaac? Porque, em primeiro lugar, você já nasce inimigo do Criador, do dono do universo. E por consequência dessa quebra desse relacionamento, todos os outros relacionamentos não se sustentaram. Então imagine cada relacionamento no universo. O relacionamento dos homens com Deus, da humanidade com Deus, foi rompido. O relacionamento da humanidade com ela mesma, né? do homem com o seu semelhante, foi rompido. O relacionamento do homem com a natureza foi rompido. E o relacionamento do homem com ele mesmo também foi rompido. É como se um pilar principal de uma casa fosse derrubado e aí nenhum outro conseguisse se sustentar. Foi isso. O pilar principal é o nosso relacionamento com Deus. Quando ele foi quebrado, todos os outros começaram a desmoronar, como aquele dominó que vai caindo e vai batendo nos outros e vai derrubando todos. E essa desgraça trouxe sofrimento no mundo. E a palavra de Deus vai nos dizer isso. A promessa de Deus vai nos dizer isso. E ao nos dizer isso, a gente, no mínimo, já se tranquiliza mais. Pelo menos eu sei de onde vem toda essa desgraça do mundo. Mas tem um outro motivo, porque que as promessas de Deus nos consolam no sofrimento. Porque elas não só nos dizem de onde vem o sofrimento, como nos dizem o propósito do sofrimento. Elas vão nos mostrar que o sofrimento não é aleatório na nossa vida. A palavra de Deus vai nos mostrar que o sofrimento não é algo casual em nossa vida, que não é algo sem propósito. A palavra de Deus vai mostrar que existe sim propósito no sofrimento. Existe. Lá em Romanos 8, 28, vai dizer o que lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas aí está incluído o quê? Sofrimento. Sofrimento. Todas as coisas, inclusive o sofrimento, tem um propósito de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que legal isso! Mas o que seria esse bem, né? Para o qual essas coisas todas do universo cooperam em nosso favor, ao favor daqueles que amam a Deus. O que seria esse bem? Ah, será que é tudo dar certo na minha vida? Porque geralmente as pessoas pegam esse versículo, né? Tiram do contexto e falam isso, né? Ah, não, vai dar certo, viu? Se preocupe não. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, então vai dar certo, meu amigo. Não importa o percalço aí que você esteja metido, não importa aí a bagunça que você esteja metido, mas no final das contas vai dar certo. Você vai ter aquela aprovação tão sonhada, você vai ter aquela casa própria tão sonhada, você vai dar certo na vida, você vai ser promovido no seu trabalho, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se eu disser para vocês que não é isso que esse versículo está dizendo. No versículo seguinte, no versículo 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus predestinou o seu povo para serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. É nos tornar parecidos com Jesus. Então, cada sofrimento, cada batalha, cada luta em nossa vida, cada alegria, cada felicidade, cada bênção, tudo que a gente passa nessa vida vai cooperando, vai contribuindo, vai nos moldando, vai aparando as arestas da nossa vida, do nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com Jesus, o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro bem e o maior bem de todos. Ou existe algo nessa vida melhor do que nos tornarmos mais parecidos com Jesus? Não existe. E Paulo, ao falar de nos tornar a semelhança de Cristo, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós vamos aprendendo a cultivar cada vez mais em nossas vidas as virtudes de Jesus. Ser parecido com Jesus é ter as mesmas virtudes de Jesus.
ser paciente como Jesus foi, ser misericordioso como Jesus foi, ser compassivo como Jesus foi, ser gracioso como Jesus foi, ser dependente do Pai como Jesus foi, ser humilde como Jesus foi. Tudo isso, todas as coisas dessa vida, inclusive os sofrimentos, cooperam para isso, para que nos tornemos mais parecidos com o Filho de Deus. Isso não é um consolo, não? Eu olho para o meu sofrimento e eu sei de onde ele vem. Eu olho para o meu sofrimento e isso aqui vai servir para me tornar mais parecido com Jesus. Isso não te consola não, meu irmão. Isso não te dá um gás, não te dá uma esperança de continuar, de se levantar e continuar firme. Eu espero que sim, eu espero que isso esteja acontecendo com vocês. Glória a Deus, irmã Rosa, glória a Deus. Mas eu quero dar um terceiro motivo. Eu quero mostrar que a promessa de Deus, além de nos mostrar de onde vem o sofrimento, além de nos mostrar que o sofrimento tem propósitos, a promessa de Deus também vai nos mostrar que o final é feliz, meu povo. Vai nos mostrar o final da história, o final desse roteiro, desse enredo que muitas vezes nos prega peças, mas no final a gente já sabe o que vai acontecer, Deus já nos revelou e Ele já nos prometeu o que vai acontecer. E o final para aqueles que estão em Cristo é maravilhoso, é sensacional, é incrível. É um final por toda a eternidade de alegria, de prazer, de comunhão com esse Deus que é eterno, que é bondoso, que é justo, que é santo e tem prazer em compartilhar do seu amor, do amor da Trindade conosco. Isso não te dá consolo em meio ao teu sofrimento, não. Tu olha para o teu sofrimento, tu vê o fim da história, tu lê a última página do livro, né, e vê assim, no final vai dar certo. Isso aqui, então, não é que no final vai dar certo aqui, né, porque o final não é aqui, pode ser que aqui nunca dê certo. E ainda assim vale a pena. Vamos fazer vamos supor aqui, vamos fazer um exemplo, né? Se você viver nessa terra 100 anos, é muito, Ariel? Acho que é, né? Acho que quase ninguém chega a viver 100 anos aqui. E vamos agora esticar a baladeira bem muito. E vamos dizer o seguinte, que esses teus 100 anos de vida aqui nessa terra foi comendo o pão que o diabo amassou. Do primeiro ao 100º. Só de teia, só de sofrimento, só de luta. Mas tu é alguém que confia em Jesus Cristo. Tu é alguém que está unido a Cristo na cruz e na sua ressurreição. E no final dessa vida, tu vai ganhar uma vida superior a essa. Uma vida eterna. Uma vida eterna de glória, de bênçãos. Uma vida eterna de alegria com Deus. O que é a tua vida de 100 anos de sofrimento comparado com isso? Eu estiquei, né? Eu acho que ninguém passa a vida toda sofrendo, mas vamos supor que passe. Ainda assim, se compara com o que Deus tem preparado no final para nós? Não se compara. É como se a gente estivesse fazendo uma comparação tosca entre um grão de areia com a praia inteira. 100 anos é um grão de areia comparado com a praia inteira da eternidade. 100 anos é uma gota no oceano da eternidade. 100 anos é uma estrela nesse universo. Não tem como comparar. Isso não te dá consolo? É claro que te dá consolo. E é claro que dá consolo ao salmista. É por isso que ele fala de maneira tão empolgada. A promessa de Deus me dá vida, me dá ânimo para continuar, me dá firmeza para continuar mesmo em meio às lutas, aos sofrimentos. Não são essas circunstâncias que vão movendo minha vida, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus que vai sustentando a minha vida. É por isso que o salmista diz isso. E ele fala, essa frase é sensacional. A tua promessa dá-me vida, dá-me sangue nos olhos, dá-me sede de viver. Não é o que eu vejo aqui, não é o que eu contemplo nesse mundo, não é o que esse mundo pode me oferecer, é a tua promessa, Senhor. É a tua promessa, é aquilo que eu avisto no final. Isso me dá empolgação para continuar a viver. E não só isso, dá realmente vida espiritual, porque é da promessa de Deus que flui o Evangelho. E o Evangelho que nos dá vida. E aí é que eu quero chamar a atenção de vocês do porquê que o salmista fala a tua promessa e não as tuas promessas. Ele poderia ter falado as tuas promessas. Deus não fez muitas promessas? Fez. E cada uma das promessas de Deus são boas? São.
Sim, né? Claro que ele prometeu algumas maldições para determinados indivíduos e povos e tudo, mas eu estou falando aqui da promessa que Deus tem para os seus servos. Cada uma dessas promessas são boas. Cada uma dessas promessas nos trazem esperança, nos trazem consolo em meio ao sofrimento. Mas por que o salmista faz questão de dizer a tua promessa? Por que ele usa o singular aqui? Sabe por quê? Porque no meio de todas essas promessas que Deus faz, existe uma primeira e existe uma principal, que é a mesma, que é a primeira. Lá no Éden, a primeira promessa que Deus faz, diante da bagunça que o pecado fez, né? Diante das maldições que ele estava trazendo ali ao homem, à mulher, à serpente, Deus faz brotar uma palavra de graça, de esperança em meio às trevas. E o que é que ele diz? Olhando para a serpente: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre o teu descendente, serpente, e o descendente dessa mulher. Esse descendente da mulher, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pisar, ele vai esmagar a tua cabeça e tu vai só ferir o calcanhar dele. Essa foi a primeira promessa que Deus deu. E é a mais importante. É a central, da qual todas as outras derivam. Da qual todas as outras promessas vêm. É dessa promessa principal que o salmista está falando aqui, e que o seu sangue ferve, e que o seu coração bate mais forte, a promessa do Messias, a promessa daquele que viria para nos libertar dos nossos pecados, a promessa daquele que viria esmagar a cabeça da serpente e nos livrar do nosso eu egoísta, nos livrar das trevas, nos livrar da escravidão, e nos dar vida eterna, nos substituir, levando sobre ele o nosso pecado. E é a partir dessa promessa que todo o Antigo Testamento caminha. Todos os santos do Antigo Testamento caminham firmados nessa promessa. Tudo aquilo que eles fazem no Antigo Testamento, eles visualizam essa promessa na sua frente. E Deus, à medida que a revelação vai progredindo, vai trazendo mais pistas em relação a essa promessa. Deus vai trazendo mais aspectos em relação a essa promessa. E Deus vai fazendo com que tudo ali no seu povo reflita e aponte para essa promessa. Ao ponto de que, por exemplo, Deus, em determinado momento, chama Abraão. E Deus diz: Abraão, eu quero o teu filho para mim. Sacrifica o teu filho para mim, Abraão. O teu único filho, né? O filho da promessa, né? O filho que Deus tinha prometido que através dele daria uma descendência enorme para Abraão. E Abraão, sem pestanejar, e vai sacrificar o seu filho. E quando ele estava prestes a sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor diz: para, porque está ali o cordeiro que Deus providenciou para substituir o teu filho. Isso que Deus faz, ele está fazendo para justamente apontar que no final dos tempos, o seu próprio filho nos substituiria e seria o cordeiro que ele tinha providenciado para morrer em nosso lugar. E à medida que a palavra de Deus vai avançando, Deus vai trazendo cada vez mais. Os rituais que o povo de Israel fazia, os sacrifícios que o povo de Israel fazia, tudo isso eram sombras, figuras que apontavam para um sacrifício maior, o sacrifício de Cristo. Ou você acha que Deus instituiu aqueles sacrifícios porque ele é um Deus sanguinário, que gosta de ver animais sendo degolados? Claro que não. Deus fez aquilo como um símbolo para que o povo percebesse o que o Messias prometido faria. E visualizando aquilo, tendo fé naquilo, ao fazer os sacrifícios, eles estavam confiando na promessa de Deus. É por isso que Deus não queria aqueles sacrifícios só por fazerem. Deus nunca quis aqueles sacrifícios só por fazerem, para cumprirem tabela. Muitas vezes o povo chegou a fazer isso, né? De forma mecânica. Ah, não, vou pecar ali, mas depois é só levar um animal ali, degolar, tirar o sangue dele ali, que aí eu sou perdoado, Deus me perdoa, tá de boa. E Deus muitas vezes olhou para ele e diz assim: eu não quero esses sacrifícios de vocês. Para que eu vou querer isso? Eu sou o dono do universo. Por que eu vou querer mais animais? Os animais são meus, a terra é minha. É como se Deus estivesse falando: deixem de ser besta, eu já tenho tudo isso aí. O que eu quero de vocês é um coração quebrantado, arrependido. Eu quero a fé de vocês, eu quero que vocês olhem para a promessa. Eu quero que vocês visualizem a promessa e assim façam realmente esse ritual de todo o coração.
Porque o que Deus queria não eram os sacrifícios, ele queria um coração de fato confiante nas promessas dele. E era assim que o povo naquela época do Antigo Testamento era salvo. Era confiando na promessa do Messias que viria. Não pensem, nunca pensem. Talvez você já possa até ter pensado, porque isso causa confusão em muita gente. Que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas, tinham seu perdão de pecados por cumprirem a lei de Moisés. Mas não era. A lei de Moisés nunca foi um instrumento de salvação na vida de ninguém. Por que você está dizendo isso, irmão Isaac? Por que Deus deu então a lei, né? A lei nunca foi um instrumento de salvação, porque nunca ninguém conseguiu cumprir a lei toda. Se fosse, ninguém teria sido salvo, porque ninguém nunca conseguiu cumprir a lei toda. A lei sempre foi um instrumento responsável, sabe pelo quê? Por nos desmascarar, por revelar o nosso coração, revelar a nossa fraqueza, revelar a nossa inutilidade, a nossa debilidade, a nossa miserabilidade. A lei escancara a nossa incapacidade de ser justo diante de Deus. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela nos aponta um caminho verdadeiramente justo que Deus construiu para nós. A justiça do próprio Cristo. A lei escancara o nosso pecado e ela diz assim, tem um que tem justiça que pode dar para você. Tem um que tem justiça que pode te substituir. Tem um que verdadeiramente obedeceu toda a lei, cumpriu tudo aquilo que Deus, o Pai, queria. E nesse vocês devem confiar, o seu Filho Jesus. Era assim que o povo do passado era salvo, era olhando para frente, visualizando e crendo na promessa de Deus, a promessa que traz esperança e consolo ao salmista. E nós hoje olhamos para trás e visualizamos a promessa que já foi cumprida em parte. Deus já enviou o seu Filho como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus já enviou o seu Filho que morreu naquele madeiro, carregando sobre os seus ombros os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Deus já enviou o seu Filho para cumprir essa missão, e ele já veio, já foi fiel à palavra de Deus, fiel aos mandamentos, cultivou para si uma justiça tão grande, tão perfeita, que é capaz de cobrir outras pessoas. Aqueles que depositam a sua confiança nele e são unidos a ele na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Essa promessa maravilhosa que nos traz vida, esperança e consolo. É por isso que o salmista fala da promessa. Não é qualquer promessa, é a promessa. É a promessa que nos move. É a promessa que nos move. Promessa do próprio Deus, através do seu Filho. E essa esperança do salmista é tão grande, ao ponto das pessoas de fora notarem. E as pessoas de fora, ao notarem essa esperança do salmista, elas reagem. E ele vai mostrar aqui a reação de um tipo de pessoa, né? Ele não vai falar de todo mundo que reage à sua esperança, mas ele vai falar dos arrogantes. Ele vai falar dos arrogantes e ele vai dizer o seguinte, no verso 51, os arrogantes zombam de mim o tempo todo. Zombam de mim o tempo todo. É como se esses arrogantes olhassem para aquele homem sofrendo, mas vissem um homem que continua com a cabeça erguida, firme, crendo nas promessas de Deus. E os arrogantes falassem, olha aí, o besta, sofrendo que nem um desgraçado, e ainda continua acreditando nas promessas de Deus. Sei não, viu? Cara desse é um bestão, é um bobão. Como é que pode? Olha aí. Não passa de um sofredor e ainda fica dizendo, não, mas Deus vai cumprir suas promessas. E nessas promessas eu tenho esperança. Olha aí a besteira. Imagino que devia ser mais ou menos assim. Porque os arrogantes, né, são cheios de si, são autossuficientes, não querem depender de ninguém. Então, quando eles viam o salmista dependendo de Deus, na sua humildade, reconhecendo a sua fraqueza, eles diziam, temos que reconhecer a força do nosso braço, nós temos que conquistar pela força da nossa dedicação.
Porque os arrogantes têm a eles mesmos como seu próprio ídolo. E eles zombavam do salmista, porque o salmista, mesmo no sofrimento, ainda cria numa promessa, ainda se mantinha firme, mesmo diante da zombaria desse povo. E não é diferente hoje, né? Quantos exemplos aqui nessa igreja mesmo, de pessoas que passaram a depositar sua esperança, a sua fé, sua confiança na palavra de Deus. E aí os próprios familiares ou amigos, que diziam ser amigos, né? Virando as costas, dizendo, isso é um Zé doidinho, lá sabe de nada. Ou a própria família, que ao ver você, né, agora sendo um servo, um discípulo de Jesus, diz, rapaz, tu parece que entrou para a igreja dos crentes e foi a sofrer mais. Que história é essa, macho? Sai disso. Eu sei que tem pessoas que falam isso. Eu sei que tem pessoas que começam a zombar. Mas o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa reação diante dessa reação deles? A nossa esperança. Sabe qual foi a resposta do salmista? Será que ele pensou duas vezes? Vixe, realmente o que esses caras estão dizendo eu acho que tem algum sentido, né? Porque eu estou aqui confiando em Deus, confiando nas suas promessas. Estou aqui perseverando em obedecer. Mas a minha vida não sai do lugar, só é sofrimento. Eu acho que talvez eu deva mudar isso aqui. Será que o salmista pensou duas vezes? Não. Qual foi a resposta do salmista? Ele diz aqui, no verso 51, no final, mas eu não me desvio da tua lei. Podem falar o que quiser, podem zombar de mim, podem achar engraçado, eu aqui quase morto, mas ainda confiando na palavra de Deus, podem falar o que quiser de mim, mas eu vou continuar fazendo, sabe o quê? Cumprindo, obedecendo a tua lei, Senhor, porque é ela que me dá esperança. Não são as coisas desse mundo que me dão esperança, porque as coisas desse mundo, passam bem ligeirinho, assim como o mundo passa, elas passam bem ligeirinho. Né? 1 João vai dizer isso aí, que os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, que é tudo que esse mundo tem para nos oferecer, eles passam assim como o mundo passa. E se a nossa esperança estiver nisso, estamos perdidos, viu? Porque uma hora a gente vai se frustrar, uma hora o desespero vai vir, meu amigo, e o nosso pé não vai estar firmado numa rochazinha, não, vai estar firmado numa areia movediça. Isso aí vai nos afundar na mesma hora. O salmista tinha a sua esperança na rocha eterna. Então não era qualquer zombaria que ia tirar ele daquilo. Ele continua firmado e guiado pela promessa e não pelas circunstâncias. Quando a gente é guiado pelas circunstâncias, não presta não. Porque a nossa vida é assim, tem circunstâncias boas, tem circunstâncias más. Se a gente se deixar ser guiado por as circunstâncias, a nossa fé vai estar assim também. Mas se nós colocarmos a nossa esperança na palavra de Deus, pode vir a tristeza? Pode vir a angústia? Pode vir o sofrimento? Pode. Mas isso não vai nos destruir ao ponto de nos levar a blasfemar contra Deus e contra todo mundo. Eu lá quero saber mais de Bíblia, eu lá quero saber mais de igreja, eu lá quero saber mais de irmão, eu lá quero saber mais de ninguém. Estou sofrendo demais, isso aqui, e Deus não me dá respostas. Não, quando a nossa esperança está na palavra, está na promessa de Deus, pode vir um trem que a gente não abera, como diz o irmão Zé, né? É assim que o salmista está mostrando que ele vive. Ao contrário disso, são as pessoas que no sofrimento buscam refúgio nas coisas passageiras, fugazes que esse mundo tem a oferecer. Porque quando esse mundo percebe que a gente está no sofrimento, né? O que é que eles vão falar? Macho, vai para aquele bar, vai para aquela boca, vai pegar todas, que tu esquece. Pode até esquecer momentaneamente, mas isso não traz consolo verdadeiro para ninguém. No outro dia traz só dor de cabeça. No outro dia traz só, talvez, peso na consciência. O que o mundo tem para oferecer são essas fugas momentâneas, que vêm com um aspecto de consolo, mas que não é nada disso. Só nos levam cada vez mais para o buraco. Mas a palavra de Deus, a promessa do Senhor, nela nós encontramos
verdadeira esperança, verdadeiro consolo. Então eu quero perguntar aqui, quem é você hoje à noite? Será que você é o arrogante? Cheio de si, autossuficiente, que não depende de ninguém, que o que mais importa para você é a sua liberdade. E então você olha para aqueles que dependem do Senhor, daqueles que têm esperança na promessa e na palavra de Deus, e você diz aquilo ali são os abestados. Será que você é um desses arrogantes e quando as coisas apertam, você vai buscar e vai fugir momentaneamente ali atrás de consolo nas coisas que o mundo tem para oferecer? Ou será que você é como o salmista, humilde, dependente do Senhor, que acha esperança, consolo nas promessas de Deus? Para refletirmos nisso. Mas o salmista, ele nos diz mais. E ele vai dizer algo no verso 53, que é como se fosse a estratégia que ele usa para cultivar cada vez mais essa esperança na vida dele. A esperança na palavra de Deus, o consolo da promessa de Deus. Como é que ele cultivava isso cada vez mais na sua vida? Sabe como é que ele fazia? Sabe qual era a estratégia dele? Ele revisitava o passado. Olha o que ele faz no verso 52. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Olha aí. O salmista vai ver o que Deus tinha feito no passado. O salmista vai olhar as promessas que Deus tinha feito no passado e que ele já tinha cumprido. Então isso é um indicativo, é um gás a mais, é uma esperança maior de que as promessas que ele ainda não cumpriu, ele vai o quê? Cumprir. Olha como o salmista é inteligente, né? Eu vou olhar o que Deus já fez. E olha quanta coisa Deus já fez. Olha quanto poder Deus já demonstrou. Olha como ele já demonstrou ser o soberano do universo. Olha como ele governou o mundo por toda a história. Olha como ele tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa. Olha como ele tirou o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, trazendo coluna de nuvem, coluna de fogo, sustentando o povo no deserto, trazendo o maná dos céus, sustentando as roupas do povo por 40 anos no deserto, as suas sandálias por 40 anos no deserto. Que Deus poderoso é esse? Por que eu estou abatido? Por que eu estou sendo destruído pelo meu problema, se o meu Deus já fez tudo isso? O salmista revisita o passado, porque ao ver o que Deus fez, isso traz cada vez mais esperança. Ele lembra, é aquilo que Jeremias diz, vamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar o quê? Esperança. Infelizmente, as pessoas hoje têm trazido mais à memória aquilo que te dá o quê? Angústia, depressão, e ficam revisitando o passado, e remoendo as picuinhas, e remoendo as brigas, e isso cada vez te deixa mais para baixo, ao invés de trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. O salmista é inteligente, ele faz isso. Ele vai atrás das ordenanças do passado de Deus, das promessas do passado, dos feitos do passado, e isso dava a ele esperança. Ao lembrar de tudo isso, eu penso que em Jonas, o profeta Jonas, né, um personagem bem peculiar das Escrituras, né? Gosto muito do livro de Jonas, pelo desfecho, pela confusão que acontece ali. E tem o capítulo 2, que é o capítulo onde Jonas é jogado ao mar. Ele é jogado no final do 1. E o 2 mostra ali a aflição de Jonas caindo ali naquele mar. E ele vai descrevendo, né, como é que é, ele afundando cada vez mais, ele descreve, e você percebe, rapaz, realmente foi algo assustador, porque ele vai dizendo lá, as algas chegaram a me enrolar no meu pescoço, como se ele já estivesse chegando lá, realmente, no fundo do abismo. E as profundezas cada vez mais aumentavam, uma massa de água cada vez maior sobre a cabeça dele. Mas tem um versículo nesse capítulo 2, que é uma oração, né, que Jonas faz. Na verdade, ele está lembrando ali, dentro já do estômago do peixe, como é que Deus tinha sido misericordioso com ele. Ele agradece a Deus e ele relembra os seus piores momentos ali, caindo na água. E em determinado momento, no verso 7, ele diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu ao teu templo. Olha que coisa linda. Quando a minha vida já se apagava,
quando o meu fôlego já não tinha mais, quando o meu coração já quase parava de bater. O que foi que ele lembrou? Das coisas que ele deveria ter feito e não fez, assim, dos arrependimentos da vida? Não. Ele lembrou do Senhor. Ele lembrou das promessas do Senhor, certamente. Ele lembrou de todo o que Deus já tinha falado a ele. E o que ele fez? Ele orou. E a oração subiu ao templo de Deus. Que exemplo melhor do que esse? Em meio do sofrimento, o que é que a gente deve lembrar, gente? Do Senhor, da sua palavra. E o que é que a gente deve fazer? Orar, clamar, suplicar. Vamos imitar o salmista, vamos imitar o que Jonas fez. E eu diria que não é só revisitar o passado aqui olhando a palavra de Deus, mas revisite o seu próprio passado. Veja o que Deus já fez na tua vida. Veja de quantas coisas Deus já te tirou. Então, o que é mais esse problema agora na tua vida? Então, é um exercício para a gente fazer, não só aqui, né, olhando o que Deus fez na sua palavra, mas olhando o que Deus também já fez na nossa vida no passado. Eu sei que certamente aqui muitas pessoas já passaram por coisas muito difíceis e que Deus já sustentou, já livrou. E o que é mais esse problema, não é? O que é mais esse problema? Revisite o passado. Revisite o passado. E é interessante que o salmista, no verso 53, ele fala uma coisa aqui que parece não ter muita conexão, né? Ele estava aqui empolgado com a lei de Deus, estava empolgado com a palavra do Senhor, empolgado com aquilo que dava esperança a ele, lembrando dos feitos do Senhor, e aí do nada ele diz: eu fico tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Ou seja, eu fico indignado. Indignado. Parece não ter conexão, mas tem toda a conexão, sabe por quê? Faz todo sentido. Porque se o salmista é um cara que ama tanto a palavra de Deus, se o salmista é um cara que tem a palavra de Deus como a sua esperança, como o seu consolo, quando ele vê essa palavra sendo jogada no lixo, sendo rejeitada, ele se sente indignado. Ele se sente indignado. Ele se sente irado com tudo isso. Porque rejeição, né, você há de concordar comigo que rejeição pressupõe o quê? Que você conhece alguma coisa, que você é apresentado a alguma coisa, você olha para aquilo, hein? Beleza, mas não quero não, tá? E aí, dá as costas. Abandona. Não, isso aí não é para mim não. E para o salmista isso é inadmissível. Como é que alguém conhece a palavra de Deus? Como é que alguém passa a conhecer as promessas de Deus e ainda rejeita? Isso é um absurdo, cara. Eu estou indignado com isso, porque como é que as pessoas rejeitam as promessas de Deus? Como é que as pessoas rejeitam essa palavra maravilhosa, essa lei maravilhosa? É como se ele estivesse expressando esse sentimento de indignação, porque na cabeça dele é incompatível, cara, alguém conhecer a palavra de Deus e ainda assim rejeitar. Isso só pode vir realmente de um coração muito duro, que nem o que nós tínhamos. E se não for a graça de Deus, esse coração vai permanecer duro, meu amigo. Para sempre. Se não for Deus amolecendo e trazendo sensibilidade ao nosso coração, a nossa vida vai caminhar cada vez mais sem esperança. Sem esperança. E foi isso que o salmista expressou aqui, sua indignação, aqueles que estavam rejeitando a palavra de Deus. Rejeitando a palavra de Deus. E nos versos finais, ele vai mostrar que a palavra de Deus tem sido tão abundante na vida dele, que não existe nada que ele faça na vida que ele não considere a palavra de Deus. E ele vai dizer no verso 54, os teus decretos são o tema da minha canção. O cara está tão cheio da palavra que até uma canção que ele faz, qual é o tema? Palavra de Deus. O cara está tão cheio da palavra que quando ele vai caminhando pela sua peregrinações aí, as canções que ele canta são canções cujo tema é a palavra de Deus. O cara está tão cheio que quando ele vai dormir, o que é que ele lembra? De olhar o Instagram. O que é que ele lembra? De olhar o WhatsApp. Não. O que é que ele lembra? Do Senhor. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Não estou dizendo que é errado você olhar o Instagram à noite antes de dormir ou o WhatsApp, né? Não é. Mas aquele cara valoriza tanto o Senhor e a sua palavra que parece que o seu dia é recheado disso.
Então, tudo que ele faz, ele considera a palavra de Deus. Vai tomar uma decisão, considera a palavra de Deus. Está enfrentando um problema, considera a palavra de Deus. Está enfrentando uma tentação, considera o que a palavra de Deus diz. E nós temos que ser assim também. Está com uma oferta de emprego, considera o que a palavra de Deus diz. Está com problemas na família, considera o que a palavra de Deus diz. Surgiu uma tentação no trabalho, considera o que a palavra de Deus diz. A gente tem que considerar o que a palavra de Deus diz em cada situação da nossa vida. Quer seja até nos nossos hobbies, fazendo as nossas canções, Micaela, jogando o nosso futebol, jogando o nosso videogame. Tudo, meu amigo, tudo. A gente precisa considerar a palavra de Deus. Não há nada na nossa vida que a gente diga assim, não, mas isso aí é besteira. Eu acho que eu não preciso levar em conta o que a palavra de Deus diz, não. Isso aí é coisa simples, é coisa besta. Não tem nada. Não tem nada na nossa vida que a gente não deva levar em consideração a palavra de Deus. Seja no cantar, no levantar, no dormir, no comer, no beber, tudo a gente tem que levar em consideração a palavra de Deus e lembrar do Senhor. Olha o que ele diz no verso 56. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Ou seja, o dia a dia daquele homem estava recheado da palavra de Deus. Estava recheado da palavra do Senhor. Incrível isso, né? Incrível. Em tudo ele levava em consideração o Senhor e o que a sua palavra dizia. E como um princípio geral nesse texto, o que eu queria dizer é exatamente isso, se eu fosse resumir, tirar um princípio geral de tudo que eu disse aqui. Eu diria que uma vida cheia da palavra encontra razão de viver, encontra esperança numa vida superior a essa e encontra consolo em dias difíceis. Agora, pensem no seguinte: nós só podemos estar cheios da palavra, nós só podemos lembrar da palavra de Deus, na verdade, se a gente estiver cheio da palavra. Porque você não lembra de algo que você não conhece. Você não lembra de algo que você não está cheio, porque a nossa memória é cada vez pior, né? E quando o tempo vai passando, isso vai se tornando cada vez pior. E se a gente quer lembrar mais, o que é que a gente deve fazer? Conhecer mais, ler mais, nos encher mais da palavra de Deus. Vamos supor que você só lembre 5% daquilo que você lê. Nem sei se é isso. Vamos supor que você só lembre 10% daquilo que você vê em um vídeo. Ou que você lembre de 15% daquilo que você escuta. É relativamente pouco, né? Então, se você quer lembrar mais, a porcentagem vai continuar a mesma. Como é que você tem que lembrar de mais? É ouvindo mais, é lendo mais, é vendo mais, é conversando mais sobre a palavra de Deus. É isso. Eu quero até usar uma ilustração aqui para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer um curso para aprender um novo idioma. Eu já tive essa oportunidade. Eu já fiz um curso de inglês lá em Fortaleza. E o que mais os professores diziam era o seguinte: olha, se você quer aprender uma nova língua, você precisa mergulhar, meu amigo. Você precisa entrar de cabeça nessa língua. Você precisa, cara, conhecer esse idioma, tudo que envolve a cultura desse idioma, ao ponto de você ouvir coisas nesse idioma, de você ler coisas nesse idioma, de você assistir coisas nesse idioma, cara, tudo nesse idioma. Você precisa mergulhar. E os professores diziam assim, ó, você vai estar num nível bom de fluência nesse idioma quando você começar a fazer, sabe o quê? Pensar nesse idioma. Como assim, irmão Isaac, pensar nesse idioma? É assim, de vez em quando a gente não para e fica pensando sozinho, né? Pensando nos nossos botões assim e tal. Ixi, amanhã é segunda-feira, isso sem falar, né? Amanhã é segunda-feira, vou ter que fazer de manhã cedo, tal, acordar, tomar banho, escovar os dentes, merendar, tirar o lixo para fora e tal, botar o lixo para fora, trabalhar e tal, não sei o que, a gente fica pensando, né? Pois é, quando você pensar nesse novo idioma, significa que você alcançou um nível legal aí de fluência nesse novo idioma. Significa que você está tão imerso, está tão encharcado nesse idioma, que ele está saindo pelos seus poros. Você pensa nisso, você sonha nesse novo idioma. Pois do mesmo jeito é a palavra de Deus. Você quer sonhar com a palavra de Deus?
Você quer lembrar da palavra de Deus? Você quer que no meio aqui de uma situação difícil, no trânsito, ou na empresa, ou na vizinhança, no trabalho, você quer que naqueles momentos surja um versículo na sua cabeça? Sabe como é que isso vai acontecer? Quando você estiver encharcado dessa palavra. Quando você estiver encharcado ao ponto dela sair pelo seu suor, ao ponto de 70% do seu sangue ser palavra de Deus. Entende? É mergulhando nisso, é mergulhando. Para finalizar, eu tenho uma palavra aqui, aqueles que são arrogantes. Aos arrogantes, aos autossuficientes, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o mundo passa. Você provavelmente está agarrado nas coisas que esse mundo tem para oferecer. E esse mundo vai passar, meu amigo. Uma hora ou outra ele vai passar. E se você tiver com ele colado na prancha, você vai com ele junto, meu amigo. Você vai com ele junto. Então o que eu digo? Arrependa-se. Se apegue à rocha eterna. Se apegue à promessa de Deus, à palavra de Deus que te dá vida, assim como dá ao salmista. E eu tenho uma palavra também àqueles que sofrem, aos sofredores essa noite. Em Cristo, no Evangelho da justiça de Deus, há esperança de dias melhores. Agora deixa eu te dizer, pode ser que esses dias melhores nunca cheguem aqui. Pode ser que esses dias melhores você nunca alcance aqui nessa vida. Mas tenha certeza que dias melhores virão na eternidade, uma vida superior. E você só pode encontrar isso no Evangelho da justiça de Deus. Portanto, se arrependa. Portanto, olhe para o seu próprio coração e diga: sou podre, preciso de Cristo, preciso desse Evangelho, preciso dessa vida que a promessa de Deus tem a me dar. Porque só assim nós podemos ser unidos ao Filho de Deus e estarmos com Ele por toda a eternidade. Lembra que eu disse que a promessa de Deus em Cristo Jesus foi cumprida, mas foi cumprida em parte? Pois é. Em parte porque o que ainda falta ser cumprido é Jesus Cristo vir para buscar o seu povo e com ele reinar em um novo céu, em uma nova terra de glória. E aí então, aquele versículo que Paulo fala lá em Romanos 8 vai fazer todo sentido. Os sofrimentos dessa vida nada se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar e agradecer pela tua palavra, Deus. Tua palavra traz esperança, tua palavra traz consolo para os nossos dias difíceis, para os nossos momentos de sofrimento. É ela quem nos dá vida, Deus. É a tua promessa, é a promessa do teu Cristo, do teu Messias, o teu Filho que veio, que morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ó Deus, não nos deixa vacilar ao ponto de colocar a nossa confiança e a nossa esperança nas coisas desse mundo. Não nos deixa, Deus. Que a nossa esperança esteja no Senhor e na tua palavra, na tua promessa, e que isso nos mova a cada dia. Mesmo que as coisas se tornem muitas vezes monótonas, mesmo que as coisas muitas vezes se tornem esquisitas, ó Deus, difíceis para nós, ainda assim possamos visualizar o que a tua palavra nos diz. Que no final das coisas existe uma vida superior a essa, uma vida depois dessa, muito melhor do que essa, ao teu lado, Senhor. Onde há alegria plena, onde há delícias perpetuamente. Que o Senhor possa ter usado essa mensagem para transformar os corações essa noite, começando pelo meu, Deus. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe a cada um. Que o Senhor possa estar com vocês durante essa semana e que vocês possam ter uma boa noite e não sair daqui, né, sem cumprimentar aí de alguma forma que não seja tão próxima. E é isso aí. Deus abençoe.